Deixa eu ver. Onde é que fica melhor isso? Vamos ver quem será o primeiro. Ai, Cláudia tá aqui, ó. Deixa eu ver aqui se eu tenho que acionar alguma coisa, porque eu só tô vendo, não tô vendo comentário. Não. Boa noite, Clau. Você foi a primeira a chegar, depois Meg. Totalmente diferente, né? Fazer live no YouTube, no Facebook e no Instagram. Mônica, vamos ver o povo chegando. Tá dando pra ouvir direitinho? Tudo certo? Demorou pra achar a live? Então não é curtidora da Papo de Preto. Não pode. Bora curtir na Papo de Preto aí, acionando, viu? Pra toda vez que tiver live, você já saber. Boa noite, meninas. Mônica, Meg. Tá chegando gente aí. Ai, que bom que vocês estão me ouvindo. Eu acho que essa é a segunda live da Papo de Preto, né? Eu faço mais no Instagram e no YouTube. Então, eu acho que ia colocar a notificação lá, mas você chegou bem cedo. Porque eu acho que eu que atrasei 2 minutos, se eu não me engano. Tô aqui de tomara que caia, mas não é um protesto pra Carol Conká sair da casa, não. É o calor mesmo que tá foda. Que calor da porra. Salvador é isso, né? Ontem chovendo demais e hoje é o calor. Tô suando aqui igual cuscuz. Vou esperar mais algumas pessoas entrarem. Podem entrar. Deixa eu falar assim. Boa noite, pretas e pretos. Porque hoje teve tanta reclamação de gente branca na minha página. Entraram no último vídeo que eu falo sobre o BBB. Mais de 400 comentários, né? Com raiva. Porque quando eu faço o vídeo, eu começo dizendo boa noite, pretas e pretos. E os brancos se sentiram preteridos. Mas é para se sentir preterido mesmo, porque o nome da página é Papo de Preto. Não é Papo de Urugu. Certo? Então, você vai ter que se adequar. Se quiser assistir, se não quiser assistir, não é para você. O papo é para os pretos, certo? Então, não vou ficar aqui tentando, assim, convencer vocês de ficarem na página, sabe? De gostarem daquilo que eu falo, porque não é para vocês. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Como diz desde, bem-vindes. Ai, meu Deus, só rindo. E aí, tô vendo aí Érica, tô vendo a galera chegando aí, Edilene. E é isso. O papo é de preto. Se você é branco e assistir a live, problema seu. Agora não vem aqui me cobrar que eu dê boa noite a vocês. Porque a página tem um direcionamento, sabe? Olha, eu ouvi cada coisa nesse Facebook, nessa Papo de Preto hoje. Inclusive que disse, se você quer separação entre os brancos, por que você descoloriu o cabelo? Porque eles querem dizer o quê? Que meu cabelo é opressor, que meu cabelo é racista. Eu acho que é por isso que eu tenho sentido umas dores de cabeça esses dias, viu? Meu cabelo tá me oprimindo. Cabelo racista, desgraçado, o povo tem umas maluquice, né? Porque se você quer separação entre os brancos, por que você descoloriu o cabelo? Agora me diga que tem meu cabelo a ver com isso. Meu cabelo é racista? Ó, tu me deixa, viu? E o tema de hoje, tô sentindo falta de meus seguidores do Instagram, que também estão no meu Facebook. Por que não chegaram aqui ainda? Oi, Ira, Ondina. O tema de hoje é BBB e a disputa de narrativa que sempre favorece o branco.
certo? Você quem me acompanha sabe, né? Eu venho fazendo posts aí, eu vou ver se eu boto assim um pouquinho pra me ver melhor, porque às vezes corta no Instagram. Eu acho que agora ficou legal. Tem um livro aqui, isso. Ficou bonzinho, né? Vocês estão pegando o teto da minha cozinha. Oi, Hilde, Dom Rombê, meu amor. Que bom te ver. Esse é o perfil velho que resgatou ou é aquele outro que você mudou o nome? Que bom te ver aqui. Vamos lá, né? Eu lembro que você viu o vídeo hoje pela primeira vez e falou: obrigado, Pri. Tô sentindo uma falta de meus meninos do Instagram, meus meninos chatos, Joe, André Ângelo, a Bayomi, um monte. Ah, sim, mudou o nome, certo. Mas eu adoro esse nome, Dom Rombê. Eu vou dizer aos urubus que estão na minha página que se não der, vai se arrombar. Porque, rapaz, você precisa ver o ataque. Parecia bolsominion na minha página, dizendo que eu era racista, racista reversa, interracista. Pense aí. Ai, ai, viu? Eu bem que queria ter poder de opressão, mas não tenho, né? É cada maluquice. Obrigado, meninas. Vamos lá. A gente vem acompanhando, né, o BBB esses tempos. Não tem nem como não acompanhar, porque por mais que você não queira, você acaba sabendo. Primeiro porque as pessoas estão emocionadas por terem 8 pretos na casa, né? 8 pretos e quer dizer, eu acho que tem 7 pretos e 2 duvidosos. E 2 beges reclamaram sobre isso hoje, viu? Que eu falei que não é, que Projota não é preto, é bege, e que não existe isso. O povo se informa com tudo, viu? Então, aí eu tava pensando, tem biscoiteiro na live? Vamos lá. Eu tava pensando que... Sabe aqueles filmes que o vilão já conhece a personalidade do mocinho e ele deixa as pistas para o mocinho se achando, né? Que tá chegando, que vai desvendar alguma coisa, e chega no final ele faz exatamente o que o vilão queria, né? Porque o vilão conhecia ele tão bem que ele deu as pistas certas sabendo que ele ia chegar naquele lugar. Foi bem isso que a Globo fez quando colocou esses participantes pretos que estão lá no BBB, né? Porque eles têm toda uma equipe que faz análise de perfil das pessoas. Eles sabiam quem estava colocando naquele espaço. Então tinha uma intenção, não foi à toa, sabe? Mas o que eu quero falar hoje é que, independente da reação daquelas pessoas da casa, todos os caminhos levariam a uma narrativa que favorecesse a Globo e os racistas. Não tinha para onde correr. O rio só corre para o mar. Primeiro que um preto que... Menino, deixa eu colocar aqui não perturbar, porque daqui a pouco vem... Já tô vendo notificação chegando aqui. Daqui a pouco alguém liga e atrapalha a live. Não perturbar, pronto. Para poder ninguém atrapalhar a gente. Pra gente ficar só aqui. Certo? Então, a gente sabia que isso ia acontecer. Porque os pretos que entraram lá, primeiro, não era nem para ter entrado. Se ele entra, ele já favorece a Globo. Já favorece a imagem da Globo. Primeiro, porque a maioria dos pretos que estão fora, a maioria de nós, a maioria do nosso povo, que está dentro de uma estrutura colonizadora que embranquece a gente todos os dias, essas pessoas se sentiriam representados por esses pretos que estão lá dentro. E a gente vê isso.
Porque a gente vê a galera, a maioria se emocionando, dizendo que nunca houve tanto preto lá dentro, que massa, que maravilha, se sentindo representado por aquelas pessoas, né? Se sentindo assim, como se eles estivessem lá. É essa miséria dessa representatividade, né? Representatividade importa. E aí a Globo, sabendo disso, vamos colocar preto, ou seja lá qual seja a entidade. Boa noite, Eve. Boa noite, Marcela, que eu já vi chegando aí. Seja lá qual fosse a reação, ia ter essa necessidade de se sentir representada, de se ver naquele ambiente, que é um ambiente que é racista, mas que a maioria não percebe que é racista. Sabe? Porque a pessoa acha que o racismo é só quando ele é chamado de macaco. Não é? Acha que racismo é só isso. Eles não entendem que ele tem toda uma estrutura que nos exclui, que nos violenta e que nos mata. Né? E que faz com que a gente seja um povo desunido. Segundo, essa maioria preta teria reforçado a crença de que a Globo não só não é racista, como também valoriza o povo preto, né? Primeiro, eles se sentem representados. Segundo, eles começam a acreditar que a Globo não é racista. Porque se tem preto lá dentro, a Globo não é racista. Não é isso? Ao contrário, eu vi muita gente dizer assim, a Record é racista porque a novela Gênesis não tem nenhum preto. Já a Globo nos valoriza, porque tem preto na Globo em várias programações. Olha só, que independente daquilo que os brothers pretos fizessem lá dentro, a Globo já tá levando vantagem. Então eles não sabem, eles sabem exatamente o que eles querem, né? Eles sabem exatamente o que eles querem alcançar. Então eu vi gente hoje aqui na página dizendo isso pra mim, que a Globo não é racista, porque a Globo valoriza o povo preto, porque a Globo colocou 8 pessoas no BBB, porque a Globo tem atores negros, né? Porque a Globo fez o Vozes Pretas, sabe? E isso é perigoso demais. E o terceiro é que seria alimentado alimentado no nosso povo, na subjetividade do nosso povo, essa perseguição pelo topo, esse sonho que os nossos têm em estar na Globo, como foi a fala de Lucas, né? A primeira fala de Lucas que chegou na internet foi ele dizendo que ele foi para Malhação e que Malhação deu o pontapé inicial para que ele estivesse ali no BBB. E que isso ia alavancar a carreira dele, aquela coisa toda. E isso foi alimentado também no discurso de Projota, né? Que disse para o próprio Lucas que ele alcançaria voos maiores estando ali. Sabe que não era por 1,5 milhão, mas por aquilo que ele poderia alcançar. Então, tudo isso é nocivo para a gente. É uma narrativa que nos coloniza desde sempre. Sabe, a gente passa a vida inteira ouvindo esse tipo de discurso, né? E a gente fica enredado nesse discurso que nos ensina que o sucesso, o modelo de sucesso é estar nas universidades, é chegar na Globo, é se casar com um branco, né? É viver uma vida branca, ter a maior casa com piscina, ter o melhor carro, né? E viajar para Paris. Não é assim que a gente pensa? A gente pensa, quando eu falo a gente falando de povo. Porque eu sei que a maioria de nós já tiramos isso da cabeça, já tiramos muito do recheio. Sim, seu Joe, você que não viesse, viu? Tava aqui sentindo sua falta, ordinário. Já falei de você aqui, viu? Pensei que não vinha. Já ia puxar a orelha. Então é isso. Essa é a primeira coisa que a gente precisa entender. De qualquer maneira, a Globo ganha. Sabe? De qualquer maneira, o racismo ganha. O sistema ganha. Os brancos ganham. Sabe?
E de qualquer forma, nós perdemos. Nós perdemos porque esse discurso de igualdade fortalece essas pessoas. Deixa eu ver aqui o que foi que Cedon Rombé escreveu. Tudo que está acontecendo ali foi milimetricamente calculado pela Globo. Todos os participantes foram estudados pelos psicólogos da casa e eles sabiam exatamente quem colocar lá. Um preto que fala em emancipação, ainda de maneira infantilizada, e o restante dos pretos integracionistas. Enquanto isso, os brancos se divertem e aplaudem os pretos integracionistas, massacrando o preto que pensa em emancipação. Porém, surgiu a branca salvadora do meio dos brancos. Pronto, roteiro completinho. E é isso mesmo, é sobre isso que eu quero falar, né? Então, a Globo ganhou, né? De qualquer forma. Aí veio a treta. Essa treta que tá rolando na primeira semana, gente. Nunca vi um negócio desse. Primeira semana. E a treta já foi... E não foi só uma treta, foi uma mega, super, ultra treta. Uma treta gigante. Sabe? Rapaz. E aí essa treta, gerada primeiro pela sordidez de Carol Conká, né? Que é foda a gente ver isso, porque não é que os pretos não tenham defeitos e que os pretos não errem. É que ela errou com outro preto, sabe? Ela errou com um irmão. Ela fez terror psicológico com a pessoa que já tem problemas emocionais, sabe? Ela foi cruel demais com esse menino. E eu fiquei assim muito arrasada, né? Porque ninguém merece isso. Eu sei o que é assédio, sabe? Começou, na verdade não começou com ela. Começou com a bonita que saiu, a racista que saiu, né? Ela ficou o tempo todo provocando Lucas como se ela tivesse interesse nele, né? E foi assim que começou as coisas. Ela começou a mostrar que tinha interesse nele. E quando ele foi pra cima dela, ela aí disse que mostrou que não queria, que não tinha interesse. E ele acho que insistiu e ela chamou ele de tóxico. É o enredo, né? Das Dudas Reis da vida com os negros do Borel, que não aguenta ver uma pele branca. Esse povo que não sabe se amar, né? E aí, essa treta... ela funcionou como bônus pra Globo, né? Porque você sabe que o BBB ele vive disso, de treta. Então, isso funcionou como bônus para gerar mais lucro e ajudou a alimentar discursos brancos. Esses discursos brancos que a gente vai ouvindo desde sempre e que nós negros reproduzimos. E é bom a gente pensar bem sobre isso, que é reprodução, sabe? Nós não somos brancos, não somos racistas, mas nós reproduzimos os discursos brancos e racistas que ouvimos a vida inteira, sabe? E a gente deu margem... A gente não, eles lá, né? Eu tenho que parar com essa mania de me colocar nesse bolo, porque eu não faço parte dessa negrada. Inclusive, eu sempre digo na minha página, não cabe você que é branco e não cabe você que é negresco. Você que é aquele negro que tá com recheio totalmente branco, que acha que amor não tem cor e somos todos iguais. Não é bem-vindo aqui, sabe? Então, é sobre isso. Esses discursos foram alimentados, esses discursos que a gente ouve a vida inteira de negresco, que a gente aprendeu e aprendeu também a desaprender e hoje melhorou a forma como se discursa e está aprendendo diariamente a não reproduzir discurso branco, mas isso alimentou na subjetividade do povão, porque a maioria das pessoas, elas não têm acesso tão facilmente a um discurso de emancipação, a um discurso mais... radical. Elas têm discurso, elas têm acesso aos discursos midiáticos, né? E aí veio o primeiro, caráter não tem cor. Usaram o jeito que Carol Conká atuou com Lucas, porque ela foi mesmo sacana.
Não se pode passar pano para aquilo, não. Foi uma coisa horrorosa, sabe? E que a ênfase está sendo dada ainda mais porque ela é preta. Porque você sabe que preto não pode errar, né? O preto ele tem que ser 300 vezes melhor do que o branco para poder ser reconhecido. E aí, se ele cometer um erro, não adianta os outros acertos que ele tenha feito. E no caso dela, a gente sabe que é algo recorrente, sabe? A gente sabe que ela é desse jeito mesmo. E aí, pegaram esse jeito dela para dizer que caráter não tem cor. Mas o racismo não tem nada a ver com caráter. E a gente precisa entender isso, sabe? Racismo não tem nada a ver com caráter, tem a ver com relação de poder. Porque um branco que seja bonzinho, que seja fofo, ele vai continuar tendo privilégio sobre você, preto. E você sendo preto, fofo ou não, você vai sofrer racismo da mesma forma. Então, olha como as pessoas distorcem as coisas, né? Caráter não tem cor, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu ouvi muito isso hoje. E não é disso que a gente está falando, sabe? É tanto que se você for ouvir meu vídeo, você vai ver que eu não defendi Carol Conká em momento nenhum. Pelo contrário, tô com raiva dela. Entendeu? Tô com raiva dela. Então não tem defesa, né? Aí vem o segundo discurso. Os pretos são os mais racistas com os seus. Ah, como eu ouvi isso. Como eu... É o quê? Ah, por isso que ela não veio. Então, os pretos são mais racistas com os pretos. Primeiro, não existe preto racista, gente. Por mais poder que Carol Conká tenha, ela não tem poder de opressão sobre Lucas. O que ela fez ali não é racismo, pode ser até reprodução, mas ela não pode ser racista. Para você ter ideia, ela pode perder o emprego, ela pode perder vários parceiros, vários contratos, porque ela é preta. Porque se vocês... quando eu assisti a Big Brother, quando eu era alienadinha, eu assisti um Big Brother com alemão, que alemão era extremamente escroto, e ele ganhou o Big Brother. Ele era grosso, ele era terrível e ele ganhou o Big Brother. Todos que se juntavam com ele saía no paredão. Por que ele ficou? Porque alemão é loiro do olho azul. Você tá entendendo? Então ela, Carol Conká, não tem poder de opressão. Ela vai se lenhar junto com ele. Sim, Cedão B. É auto-ódio mesmo. Uma pessoa que aprendeu a amar o branco, aprendeu a reproduzir discurso branco, e é próprio de pretos que são do sul, isso acontece muito, né? Então, não é racismo, sabe? Não existe esse negócio de preto ser racista com outro preto, porque ele não tem privilégio com outro preto. Não tem privilégio. Quem tem privilégio são os brancos, gente. A gente precisa entender isso. É tanto que os brancos estão na casa intocáveis. Até Fiuk. Que homem ridículo. Gente, ele é brega demais para atuar. Que coisa ridícula. Mas ele tem privilégio. Ele não precisa nem ganhar o BBB. Ele vai sair de lá e vai continuar dormindo lá naquela cama cheia de dinheiro. Ele vai continuar não sendo agredido pelo sistema, ele vai continuar cheio de oportunidades, né? Vai ver as brancas que saíram do outro, que não ganharam o BBB. Quem ganhou o BBB, o outro, foi Thelminha, que é preta. E aí foram as 4 pra praia no Réveillon. E o jornal só falou das 3, de Manu Gavazzi, de Bruna Marquezine e de Rafa Kalimann, e esqueceu Thelminha, mesmo ela sendo a ganhadora do BBB. Você tá vendo que preto não tem privilégio? Sabe? Quem tem privilégio é branco, seja lá de que buraco for. Ele vai ter privilégio. Entendeu? Então esse negócio de que os pretos são mais racistas não existe. A gente reproduz isso que a gente aprende. Sabe? É a mesma coisa de um preto olhar para outro e chamar ele de picolé de asfalto. Ele é um idiota. Porque ele aprendeu. Porque o branco chama a gente assim.
E ele acha que ele pode falar a mesma coisa, ele não sabe que ele está ferindo a si mesmo, sabe? A própria Carol não sabe que quando ela agride um irmão desse jeito, ela está se agredindo e ela nem percebe isso. É foda, é muito sacana. Outro discurso que foi reforçado, outra narrativa. Nem os pretos gostam deles mesmo. Eu ouvi muito isso. Nem os pretos gostam deles mesmo, eles mesmos se dividem. E aí vem essa coisa de dizer que a gente é dividido, mas não tem-se a análise de que a divisão dos pretos foi uma deseducação que o branco fez. Porque para o branco dominar, ele precisa que a gente esteja dividido, né? Oi, Luiz, seja bem-vindo. Obrigado. É isso, ele precisa que a gente esteja dividido. Porque uma casa dividida contra si mesma, não é assim? Não prevalece, não fica em pé. Então a ideia é essa, criar um povo em que os mais claros fiquem contra os mais escuros, né? Se sintam mais privilegiados. Aquele que ganha um pouco mais se sinta melhor do que quem ganha menos. Quem tem um cabelo com cacho se sinta menor do que quem tem um cabelo mais crespo. Quem tem... É assim, né? Tudo quanto é coisinha que parece ser um privilégio, a gente usa para poder se sentir melhor do que o outro, ou para se sentir autorizado a agredir o outro como se o outro fosse inferior a nós. Sabe? E tudo isso faz parte do auto-ódio. Só que as pessoas falam como se isso fosse um problema do povo preto, como se isso fizesse parte da gente, isso fosse coisa do nosso caráter. E não é. Não é. Mas a maioria das pessoas estão enredadas nesse discurso porque foram colonizadas com esse tipo de discurso, sabe? E a gente passa a vida achando que isso tá certo, que esse discurso aqui tá certo e reproduzindo. Eu não me importo quando esse discurso vem reproduzido de uma pessoa branca, porque eles estão aí para isso mesmo. Mas quando vem de um negro, a dor, aí eu sinto dor, sabe? O branco é tão cara de pau que ele não enxerga, deixa eu ver aqui, ele não enxerga que tudo isso foi tudo provocado por eles, exatamente. Esse papo de dizer, ai, sou branco, mas sou casado com preto, isso não significa nada. Nada mesmo. Até parece que isso torna alguém não racista, com certeza. E é dessa forma que tem sido. Pode entrar. Pode entrar. Tem problema nenhum. Enquanto estiver me respeitando, tá aí. O segundo pretos são violentos. E outra, essa briga dela, né, com os outros pretos da casa, essa divisão, e os brancos lá de boa, fica parecendo que os brancos são dóceis, né? E nós somos os raivosos, ou aqueles que não se unem, aquele que tá cheio de, sempre procurando treta, os problemáticos. É uma imagem negativa que se coloca sobre nós. E que a gente lá, estando nesse espaço, ajuda a fomentar. Porque uma coisa é essa galera preta, dentro de espaços pretos, onde a gente resolveria nossas coisas entre nós. Outra coisa é eles estão dentro de um espaço branco fazendo esse tipo de coisa, deixando com que o julgamento branco esteja sobre eles e reforce estereótipos negativos sobre eles. Tá entendendo? Porque isso fere toda uma raça. Porque ninguém tá preocupado que aqueles negros que estão lá são tudo negresco. Ninguém tá preocupado que aquelas pessoas que estão lá não entendem nada sobre racismo. Acha que entende, mas não entende. Porque se entendesse não tava lá. Sabe? Boa noite, meninos e meninas. Ó, ainda bem que chegou, dá tempo. Tá aqui. Ainda tenho 30 minutos. Né? Se a gente estivesse julgando Carol Conká entre nós, seria maravilhoso. Mas é um Brasil inteiro julgando ela por causa da cor. Ninguém tá dissociando isso da cor dela. Sabe? É como se nós fôssemos isso. Nós fôssemos desunidos, nós fôssemos violentos. Ainda tem outra. Homem preto são assediadores. Veio uma feminista branca no meu post no perfil do Facebook chamar Lucas de assediador.
que Lucas assediou Kerline. Eu digo, é lindo, né, fia? A Kerline vir fazer de tal, tô apaixonada, tô querendo tal, e depois que o cara vem com firmeza, aí é assediador. Eu queria ver se fosse com branco, se ela ia chamar de assediador, ela ia achar lindo, sabe? Ela ia achar lindo. Me mostra um preto não extremista, que eu te mostro uma pessoa que precisa de acompanhamento psicológico, Malcolm X, sempre certeiro, não é? Então é muito fácil as pessoas julgarem Lucas como assediador e tirarem a responsabilidade da menina que foi responsável com ele, que fez ele de brinquedinho, e branco gosta de fazer isso com a gente, sabe? Mas infelizmente ele é uma pessoa que não entende que o branco não é nosso parceiro, não é nosso amigo, que a gente tem que estar sempre, ó, de olho aberto, sabe? Lumena é arrogante, isso provavelmente não tem a ver com a cor da pele. Há pessoas arrogantes no mundo, virtudes e defeitos fazem parte daquilo que é humano, e aquilo que é humano possui virtudes e defeitos. Mas não é assim que é lido. Não é assim que é lido. Olha as pessoas dizendo que os próprios negros estão sendo racistas com outros negros. Não é assim que é lido. Deveria ser lido assim se nós estivéssemos entre nós. Mas eles estão dentro de um espaço branco, sabe, racista, sendo julgado por racista e ajudando a alimentar uma narrativa de que nós somos assim. Entendeu? É por isso que eu sempre soube, desde que anunciaram, que ia dar merda. Sabe? Que ia dar merda. Depois vem, que é o penúltimo. Existem brancos não racistas. Ai, que fofo. Tá vendo aí? Existem brancos também que não são racistas. Eu ouvi tanto isso hoje. Gente, essa página bombou hoje. Eu tive que bloquear tanta gente, banir tanta gente daqui. Porque as pessoas começaram a dizer isso. Sabe? Que caráter não é questão de cor. Que existe preto mau caráter e existe branco mau caráter. E que existem brancos bons, mas eles não entendem que essa bondade que eles falam, esse caráter que eles falam não tem a ver com racismo. Branco é racista e vocês têm que parar com essa conversa de que nem todo branco é racista. Eu ouvi essa frase 2 vezes essa semana, foi nem todo negro é meu irmão e nem todo branco é meu inimigo. Que fofa. Mas não é fofo coisa nenhuma. Porque o branco pode ter 1 ou 2, seja lá o que for, que seja mais irmão, assim, não sei. Mas que a gente não pode falar sobre isso, porque a exceção não conta quando a questão é racismo. Não conta. A gente está falando de um sistema que até essa pessoa que é boazinha, se ela for disputar espaço com você, ela sai na sua frente, sabe? E é isso também, Joe, ainda tem isso, que tem muita coisa que o preto reproduz, como machismo, como homofobia, que foi tudo ensinado pelo branco. Porque se você for olhar a África tradicional, a pré-colonial, não tinha essas coisas, sabe? Paula, ela mesma, sabe? E isso é muito perigoso, porque a gente acaba jogando o racismo na conta do preto. E o preto não tem privilégio, sabe? Quem tem privilégio é o branco. A gente precisa entender isso, por melhor que seja. Até quando o branco, ele consegue lhe ajudar, é porque ele teve mais oportunidades do que você, sabe? Isso não é mérito nenhum para ele, porque existe todo um sistema estruturado para que ele tenha mais oportunidade, para que ele seja beneficiado e você não, sabe? Então a gente precisa entender essas coisas, porque se a gente deixar, eles vão pintando a nossa face do jeito que eles querem, isso fica implantado na cabeça dos nossos. Porque eu não tô nem aí pro que o branco pensa de mim.
A minha preocupação é com o nosso povo. O nosso povo que precisa acordar, se unir, sabe, contra esse sistema. E isso requer se juntar com os seus. Todo o povo, repito isso em todas as lives que eu faço. Todo povo que quer poder, que quer autonomia, ele se junta com os seus, sabe? E a gente não para entender isso. Branco mau caráter ganha um programa. É isso mesmo. E o preto ganha demissão, ganha cancelamento. É justo. É sobre isso que eu tô falando. Você tá vendo que a narrativa sempre favorece o branco? Porque é essa história de alemão. O cara não valia nada e o cara ganhou. Você tá entendendo? E aí, quando você vê um preto cometer os mesmos erros, ele é cancelado, ele é demitido. Entendeu? Isso é racismo. Isso é racismo. Quem é que tá na live branco, minha gente? Eu não tô acompanhando muito não, viu, Sedom? Mas eu tô vendo aqui vocês falando, viu? A opinião de vocês, deem lá nas páginas de branco. Aqui a voz ouvida é dos pretos. Vocês sempre achando que podem se meter em tudo. Calem a boca. Pelo menos uma vez na vida. É isso mesmo. Dificuldade em entender as reações de Carol Conká. É porque a gente precisa entender isso dentro de um contexto. Carol Conká mora no sul, em Curitiba, num lugar que a maioria é branca. Ela deve ter sofrido muito racismo e aprendeu a reproduzir isso, a ser tão prepotente quanto, sabe? Existe esse tipo de coisa, da gente ficar, dos nossos, assim, a gente só tem dois caminhos, né? Aquilo que fazem com você só tem dois caminhos. Ou você aprende a ser igual, ou você aprende a ser diferente. O que ela fez? Ela se tornou igual aos seus opressores. Ela reproduz a mesma coisa, as mesmas atitudes dos seus opressores. Entendeu? É isso que está acontecendo. Não tem outra. A gente tem dificuldade de entender, mas se você for perceber as atitudes dos colonizados, porque se um colonizado, se um preto, ele não é colonizado, ele jamais vai querer ir para Globo. Porque ele vai entender que ali é um espaço que não é para ele. Ai, vieram me dizer isso hoje, viu? Mas todos os espaços são nossos. Nós temos direito de estarmos onde quisermos. Você tem direito mesmo, ordinária. Você só não deveria querer. Tivesse mentalidade, se entendesse que aquelas pessoas que estão lá estão lucrando em cima de suas costas e propagam opressão o tempo todo, você não ia querer estar na Globo. Isso é simples. Você está entendendo? Por mais que você esteja lá ganhando dinheiro, você está se favorecendo enquanto os seus estão morrendo. E morrendo porque a Globo ajuda a matar. E as pessoas não entenderam isso ainda. A gente não tem que não assistir a Globo porque a esquerda acha legal, não. Porque veio o esquerdista hoje me julgar, né? Porque não sei se vocês perdem muito tempo com a Globo e eu vou falar sobre isso no final, né? E aí o que acontece? A última narrativa, e que para mim é a pior de todas, que eles ajudam a propagar e que a gente precisa entender, que é muito perigoso, é a imagem do branco salvador. Porque aí, depois que todos os negros se juntaram contra Lucas, a salvadora Sara, é o nome da criatura, né? Foi abraçar e cuidar de Lucas. Que fofa. Muito boazinha ela. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Né? Muito boazinha. E o que eu vi de gente dizendo, porque os pretos fizeram isso com ele. Mas quem foi que foi cuidar dele? Foi a branca, foi Sara. Né? É assim que as pessoas pensam. Olha como é a narrativa. Você tá vendo que todas as narrativas, seja ela qual for, vai favorecer os brancos, né? Por que antes ninguém se meteu, ninguém disse, é agora, depois da treta pronta, a Sara foi lá abraçar e Sara agora ganhou mais de 700 mil seguidores de uma noite pro dia. Tá bom pra você?
Oi, Tiago, que bom te ver aqui, hein? Entendeu? Então a gente tem todas essas narrativas que só favorecem a eles. Eles estão por cima da carne seca o tempo todo, né? Os santinhos do pau oco, os dóceis, os bonzinhos, os salvadores, e nós os desgraçados. Não é assim? Rapaz, é muito foda. O pior de tudo é que a gente mesmo é compra esse discurso. Você tá vendo que caráter não tem nada a ver com cor? Que bondade não tem nada a ver com cor? Sabe? Oi, Alivan. Mas é por isso que a gente tá aqui. É pra gente mostrar o perigo dessas narrativas. E aí, o que aconteceu? Depois de tudo isso, no Instagram, no Facebook, as pessoas me marcavam. E já fico nervosa quando as pessoas me marcam. Nos posts dos artistas, de Lázaro Ramos, de Érico Braz, de Tiamar. Todo mundo contra Carol Conká, é a favor de Lucas, né? Todo mundo cancelando a Carol Conká, fazendo movimento para Carol Conká sair da casa. Eu já soube que se tiver um paredão com ela e Bolsonaro, Bolsonaro fica e ela sai. Porque é aquela coisa, né? Bolsonaro é o ser humano mais desgraçado do mundo, mas a preta é pior. Tá entendendo? É assim. Eu dou risada porque, rapaz, é foda. Ou a gente dá risada ou a gente se desespera. Sabe? E é isso. Aí sabe o que acontece? Essas pessoas todas revoltadas. Teve uma que disse assim, que não adianta tombar e não ter consciência política. A mulher mais negresca que eu já ouvi, feminista até o último talo, e dizer que Carol Conká não adianta tombar sem ter consciência política, como se fosse diferente. Porque as feministas estão cancelando Carol Conká, mas não esqueceram, esqueceram, na verdade, daquela música 100% feminista que ela fez, que ela fala de Aquatune e de um monte de mulher negra e bota meio mundo de mulher branca no clipe. Tem umas 2 pretas e 300 brancas no clipe do feminismo, 100% feminismo, porque feminismo é isso, né? É as brancas no comando e as pretas achando que tá lutando contra não sei quem, que tá lutando contra si mesmo, sabe? E aí o que acontece? Negresca, sua parente de Salvador, viu? Escritora, colunista da Vogue, né? Foi pra lá criticar a Carol Conká como se ela não fosse igual. Se ela tivesse no BBB, fazia a mesma coisa, sabe? E aí eu vi esse povo criticando Carol Conká e eu fico me perguntando, eles pensam mesmo que eles também não ajudam a alimentar essas narrativas que os pretos do BBB estão causando? Essas pessoas que trabalham para a Globo, esses artistas, essas feministas que estão na Globo, eles acham mesmo que eles estão ajudando menos a alimentar essa imagem negativa do negro do que o pessoal que está no BBB? Será? Aí você vê, essas pessoas que estão na programação da Globo ajudam a passar a ideia de que a Globo não é racista. Porque toda vez que um preto olha Lázaro Ramos, olha Érico, olha todos os pretos que estão nas programações, eles dizem que a Globo não é racista porque tem preto lá dentro. E a Globo é racista, sabe? Todas as vezes que artistas pretas se casam com brancos, reforçam a ideia de que não tem problema se envolver com os brancos, de que nós não nos amamos, de que o ideal para se amar, para se ser amado é estar com o branco, sabe? Essas pessoas reforçam. Claro que Érico Braz e Lázaro Ramos não, nem Tiamar, que são casados com pessoas pretas. Mas a maioria, Érica Janus, a própria Carol Conká, né? Tem outras. Tem várias pretas que estão lá e que são casadas com pessoas brancas. E que Sharon Menezes, essa Juliana, tem um monte, sabe? E ajudam também com o genocídio do povo preto, porque para um monte de menino branco, sabe? E não entendem que o que eles fazem também ajuda o racismo, também ajuda a Globo. A gente pode estar revoltado por causa da atitude dela com o Lucas, sim,
Mas o que eles fazem ajuda com que essas pessoas fiquem com esse tipo de pensamento, com que negros como Lucas achem que estar na Globo é maravilhoso, é o melhor lugar do mundo. Entendeu? E eles não entendem isso. As palmiteiras, ela de Samila. É verdade. É verdade. Ela mesma, né? As artistas feministas fazem coro com mulheres brancas quando o homem preto é denunciado. Porque essas artistas que estão aí se revoltando, né? São as mesmas que fizeram coro com Duda Reis contra Negro do Borel. Entendeu? Então essas pessoas estão todas do lado dos brancos, todas do lado dos racistas, mas fica revoltado quando acontece esse tipo de coisa, mas não sabe que a própria Carol é fruto do racismo, sabe? Todas as novelas e programas globais ou idiotizam ou levam as pessoas pretas a lutarem para ser igual ao branco, viver uma vida branca e serem nossos inimigos. Entendeu? Então essas pessoas que estão lá, pretos, que estão ajudando a vender essa imagem, eles também têm responsabilidade. Projota é negro, olhe, que hoje já quase me bateram porque eu chamei Projota de bege e vocês estão querendo que eu apanhe, né? Vocês estão querendo. No mínimo, meu filho, ele tem um discurso bem negresco. Bem negresco, porque esse discurso de igualdade é o que tem levado a gente à derrota, sabe? Esse negócio de nossa luta é para ser igual, porque as pessoas que eu mais amo, que mais me amam são brancas. Isso é uma desgraça, viu? A gente precisa se libertar desse tipo de discurso. Deixa eu ver quantos minutos tem, ainda falta 11 minutos, porque eu preciso fechar. Ah, sim, Thiago, você mesmo gosta, viu, Thiago? Porque é negra. Menino, eu fui dizer que ela podia ser indígena por causa do nome dela e uma indígena quase me deu na cara, viu? Disse que não, que indígena não. De que tribo, de que povo? Ela foi me perguntar, foi. O negócio é sério. Eu ainda não vi a filha de Projota. Eu nem conhecia a Projota, tia. Há poucos dias aí eu nem sabia quem era Projota, né? Eu tinha ouvido falar alguma coisa, mas nem sabia. Na minha leitura, ele tá bem próximo do branco, bem bege. E o posicionamento, porque eu sempre digo isso, o ser preto não é só questão de cor de pele, de cabelo, também é posicionamento político, né? O seu discurso também mostra o quanto você é preto. Porque geralmente essas pessoas que são mais claras, eles têm um discurso bem assimilado, sabe? Oh, meu Deus, Lumena, a Princesa Isabel, aquela é outra. Oh, Deus, oh, Deus. Mas é aquilo, Lumena é muito assimilada pelo feminismo, repare. Carol Conká também. A tal da Camila de Lucas também, todas elas, sabe? E é por isso o cancelamento de Lucas lá dentro da casa. Porque você vê a relação dela com o Fiuk, ela toda dócil, educada, paciente, ouvindo ele, mesmo ele fazendo aquele teatro, aquela mentira, aquele choro de crocodilo, menino, acho que nem se ele botasse um colírio ali, a porra não descia, sabe? Um choro mentiroso, e ela ficou ali toda paciente com ele. Quando o Lucas foi falar com ela, ela disse: não vou fazer palco para você dar uma de Zumbi dos Palmares. Parece as mulheres pretas dizendo: não vou carregar homem preto nas costas, mas os homens brancos, elas botam até como é o nome daquele negócio de que bota no boi, no cavalo, para poder a pessoa sentar? Cangalha. Para um branco, elas botam até a cangalha para o branco sentar em cima. Sabe? Rapaz, é isso mesmo, Sadão Rombê. Só Lucas escapa ali. Só Lucas. Eu tenho pena daquele menino que você não faz ideia. Eu espero em Deus que quando ele sair dali, ele encontre
sabe, alguém assim que pense em autonomia, alguém que seja como o pessoal da Dissecando o Racismo, alguém que ajude ele, porque a cabeça dele tá tão confusa. Fio que só falta cortar o próprio pau de tudo preservar. Presepeiro, você tirou a minha cor. Ai, meu Deus, ele é muito ridículo. Menino, ele é péssimo ator, brega demais. Mas é isso, sabe? O que vem acontecendo é isso. Ali tem muita gente com discurso feminista, muita gente com discurso embranquecido e não ia dar outra coisa. A gente já sabia. A gente já sabia que ia ser desse jeito aí. Para terminar, eu queria falar sobre o porquê que eu tô falando sobre a Globo. Porque muita gente diz assim, eu não assisto a Globo, vocês dão palco demais e tal. Eu também não assisto não, gente. Eu tenho um verdadeiro asco da Globo, eu não consigo. Mas não tem como você não saber das coisas. E sabe o que eu penso? Que eu, Manuela Cristina, tenho a responsabilidade de falar com os meus e dar um outro ponto de vista e dar uma outra narrativa sobre as coisas. Porque se não existirem pessoas como eu e como tantos outros que realmente fazem militância, porque a gente precisa entender que aquelas pessoas não são militantes. Aquelas pessoas estão cada uma pensando no seu umbigo, querendo ganhar alguma coisa, querendo estar no topo branco. Então, se eu não chegar aqui para dar um outro ponto de vista, já que eu sou formadora de opinião, eu sou professora, eu estou na internet falando sobre questões raciais, se eu não fizer isso aqui, se outros irmãos não fizerem isso em suas páginas, em seus espaços, a gente permite que esse tipo de narrativa embranquecida perpetue e engane muita gente. E quando a gente fala, a gente pode, de alguma forma, salvar alguns, né? Ajudar a libertar alguns. Deixa eu ver o que o Thiago escreveu. Eu sempre soube que eles botaram essa quantidade de pretos de diferentes backgrounds para juntamente gerar treta. E acho que no fim das contas isso vai ser um atraso para as nossas lutas. O que tem de gente deslegitimando as pautas negras por conta desse BBB não é brincadeira. É justamente isso, Thiago. Foi a maior tristeza que eu tive e eu disse, gente, isso vai acabar com anos de luta. Porque tudo isso ajuda a mexer na subjetividade das pessoas. Da subjetividade dos pretos, porque dos brancos eu não espero nada. Eu já disse, eu não quero igualdade com quem veio para matar, roubar e destruir. Eu não quero igualdade, eu quero liberdade, eu quero emancipação, eu quero autonomia, sabe? E aí a gente fica nessa berlinda, porque nós estamos reféns de pessoas que estão lá nos espaços racistas formando opinião e ajudando ao nosso povo a ter uma subjetividade embranquecida. E é por isso que eu tô aqui, para dar um contraponto, para poder fazer algo diferenciado e tentar ajudar no máximo que eu posso para que a gente construa essa luta de verdade, sabe? Essa luta por emancipação, essa luta que é preto por preto, sabe? Que é raça primeiro. Porque se aquelas pessoas que estão lá dentro soubessem o que é raça primeiro, elas jamais fariam terror psicológico com o irmão, jamais se juntariam para poder prejudicar o irmão e para abraçar os brancos, para querer namorar com branco, para querer, sabe? Deixar os brancos tão confortáveis como estão naquela casa, né? Eu não estou nem aí para quem vai ganhar, para quem vai deixar de ganhar. Não estou, minha preocupação não é essa. A minha preocupação hoje é com a nossa luta, sabe? Que essas pessoas que estão lá e os artistas que estão na Globo, que estão revoltados, também ajudam a lascar. Porque eles têm um alcance muito maior que nós para poder formar a subjetividade das pessoas. A gente tem o Facebook, tem uma sala de aula, tem a rua, mas a mídia tem um poder muito forte. E a gente precisa pensar nisso, de criar nossa própria mídia com nossas coisas, porque a Globo é uma desgraça, sabe? E a gente precisa começar a entender que essas narrativas às vezes fazem com que o nosso próprio povo, até a gente da militância, a gente que é séria, comece a propagar
um monte de maluquice, certo? Eu espero que tenha dado tudo certo. A próxima live é amanhã no Instagram. E eu provavelmente vou falar sobre espiritualidade e panafricanismo, né? E a gente se encontra lá. Exato, minha amiga. E eu gostei de vocês terem vindo aqui. Acompanhem no Instagram, acompanhem no YouTube, curtam as páginas, comentem, compartilhem, viu? E vamos dar na cara de urubu. Vamos se juntar, pretos. Sabe? Vamos parar com esse negócio de ficar defendendo gente branca. Eles já tem quem defenda eles. Quando a Globo faz uma reportagem chamando um branco que fez alguma coisa errada de jovem, de filho de juiz, eles estão se protegendo. E quando eles chamam um jovem preto que fez alguma coisa errada de bandido, é porque eles estão querendo mais é que a gente se lasque no racismo. Então a gente precisa se juntar e defender os nossos. Beijo, obrigado por vocês terem vindo aqui, hein? Obrigado, Thiago Sedon.